Bem-vindo ao seu podcast de ciências favorito e não esquece de já deixar o seu like e ativar o sininho para você ficar esperto com todos os novos episódios. Um dos assuntos que mais tem sido discutidos no último ano por causa da pandemia tem sido sobre as vacinas. Teve muito embate, muitas polêmicas, muita informação, mas afinal, você sabe o que é uma vacina? Ou ainda, como uma vacina funciona? Eu sou a Duda e esse é o podcast Agora Você Sabe. 225 anos atrás, um homem chamado Edward Jenner estava aplicando a primeira vacina no mundo. Era uma vacina contra a varíola, que na época era uma das doenças mais devastadoras da humanidade, que matava 400 mil pessoas por ano. Esse médico, ele percebeu que as pessoas que ordenhavam vacas, elas tinham menos varíola do que as outras pessoas. E ele acabou concluindo que, na verdade, o que estava acontecendo é que as pessoas estavam adquirindo a forma bovina da doença. E isso deixava elas imunes. Então, em 1796, ele inoculou essa forma branda, né, do vírus em um menino de 8 anos, saudável, que contraiu a doença de uma forma super, super leve e ficou curado para sempre, e nunca mais pegou varíola. Bom, do momento da primeira observação que esse médico fez até a publicação do estudo de fato sobre a vacina, foram passados 10 anos. Foi uma década inteira de um monte de gente morrendo até que finalmente estivesse pronta a fórmula secreta. E essa é uma vacina que a gente toma até hoje. Bom, mas então mais de 2 séculos depois dessa primeira vacina, surge uma nova doença, que também começa a devastar milhares e milhares de pessoas no mundo todo, que é a Covid-19. Mas dessa vez, gente, não foram precisos 10 anos para fazer a vacina, e sim 1 ano só. Foi a maior corrida que a gente já viu na história em busca da cura e em busca também da nossa vida normal, da volta à nossa vida normal. Então, a gente sabe e a gente consegue afirmar com toda certeza de que as vacinas são feitas há muito, muito, muito tempo. E que elas foram só sendo aprimoradas e cada vez foram ficando mais impecáveis ao longo da história. Mas, a gente pensa então, em pleno 2021, o que aconteceu para começar a ter tanta resistência e tantas pessoas começando a duvidar ou até mesmo negar as vacinas? Claro que isso acontece mais em alguns países do que outros. Eu li um estudo que saiu ontem que 94% dos brasileiros pretendem ou, né, já se vacinaram. Então, o Brasil tem uma força muito grande ainda, apesar de todo o negacionismo. Mas por que no mundo começou a ter esse grande movimento? A gente vai falar um pouquinho disso primeiro. Então, no final dos anos 90, gente, foi publicado um estudo que ele sugeria que as vacinas estavam diretamente ligadas a alguns casos de autismo. Esse estudo, gente, ele é muito polêmico, porque ele tem muita incoerência científica, faltam muitos dados, é quase que uma conspiração, assim. E depois desse estudo vieram mais de centenas de outros estudos que refutaram essa teoria e colocaram ela como uma coisa meio absurda, com dados muito mais convincentes. Mas é meio complexo, porque uma vez que você planta a semente, né, da desconfiança na cabeça de alguém, é muito difícil você tirar. Então, às vezes não importa quantos estudos venham depois, muito mais fundamentados ou muito mais lapidados, algumas pessoas elas continuam do outro lado, né, do lado do estudo bem menos fundamentado. Mas isso foi no final dos anos 90, né, então aconteceu muita coisa desde então. O que fez esse movimento continuar muito ativo e passar a ganhar cada vez mais força foi um motivo muito grande, né, que gera aí vários problemas da sociedade atual, que são as fake news. Ou, falando em português, claro, né, para não falar em inglês difícil, notícias mentirosas, né, notícias falsas, que circulam principalmente pela internet. Então, para vocês terem uma ideia, teve um estudo publicado por uma ONG que chama Center of Counting Digital Hate dos Estados Unidos, que eles mapearam que de todo o conteúdo antivacina publicado em só 2 meses, que eles averiguaram, 65% foi postado por só 12 pessoas. Então isso mostra, gente, uma coisa que é muito doida, que não é um grande grupo enorme com tochas andando na rua pedindo que deixem de tomar vacinas. Na verdade, é um grupo muito seleto que está por trás de toda essa conspiração. E esse grupo, ele não só, né, convence as pessoas de não tomar a vacina, mas eles também repassam essas informações de uma forma muito esquematizada.
Isso faz com que a gente pense que tem um motivo de interesse muito grande por trás disso. Porque se são só 12 pessoas, elas com certeza ganham algum benefício por ter essa ideologia sendo disseminada. Então, os benefícios podem ser vários, né? A gente pode citar alguns, mas muitas pessoas foram eleitas para cargos importantes com esse tipo de ideologia. Muitas pessoas ganham dinheiro com isso, né? Porque a gente sabe que a divulgação na internet hoje em dia é tudo monetizado, então as pessoas ganham sim dinheiro por serem essas influenciadoras, mesmo sendo pro lado negativo. E diversas outras coisas, como o fato de que uma população que não tem conhecimento, né, ou que não sabe o que está dizendo, é muito mais fácil de você conseguir o que você quer. É muito mais fácil de você manipular essas pessoas. Então, gente, a primeira coisa que eu trago aqui como reflexão é de sempre duvidar das pessoas que colocam em xeque alguma coisa que diz respeito à sua própria vida. Eu tenho certeza que se você estivesse numa queda livre, você não abriria a mão de pegar um paraquedas só porque você não sabe como um paraquedas é feito, ou só porque você leu no seu WhatsApp que o paraquedas isso, ou que o paraquedas aquilo. Então, é basicamente essa analogia que a gente tem. Mas a gente pode falar também do motivo de que muitas pessoas desconfiam das vacinas, porque elas realmente não sabem o que é, como funciona, como é desenvolvida. As pessoas acham que isso é uma coisa muito distante delas. As pessoas veem a ciência, às vezes, como algo muito utópico, muito distante, e não é como ela tem que ser. Então, primeira coisa que a gente vai trazer aqui hoje é esse tópico. Como que uma vacina é feita? Ou como que ela funciona? Bom, primeiro a gente tem que entender que é o seguinte. Por que o nosso corpo não simplesmente se vira? Por que a gente não deixa ele tentar produzir anticorpo sozinho e seja o que Deus quiser? Basicamente, gente, o nosso corpo ele tem algumas células especializadas que chamam células de imunidade. E a gente vai fazer uma analogia como se fosse uma guerra, como se fosse um exército. Então, essas células do seu corpo, elas funcionam como esse exército, que está sempre pronto para reconhecer qualquer inimigo e aniquilar eles. E esses inimigos podem ser não só um vírus, mas pode ser um fungo, uma bactéria, pode ser até mesmo uma sujeira. Por exemplo, você já deve, às vezes, ter tido alguma reação alérgica, alguma crise de rinite, que é basicamente uma reação a uma poeira, por exemplo. Então, quando esse inimigo ele entra no seu corpo, o seu exército ele tem que primeiro entender o que está acontecendo. Como ele vai combater esse inimigo, é como se fosse um jogo de videogame. Ele vai precisar de uma arma certa para cada tipo de inimigo. Então, não adianta ele querer matar um inimigo X usando uma arma que não é boa para matar aquele inimigo. Então, o que acontece é que depois dele reconhecer qual é o inimigo, ele vai mandar o seu corpo produzir uma arma específica para esse combate. Só que acontece, gente, que isso tudo leva tempo. Leva muito tempo. E como o seu corpo tem que fazer isso muito rápido e se preparar para a batalha, a arma pode ser que não fique muito bem feita, ou muito em grande quantidade, por exemplo, porque tem que ser feito tudo muito rápido e ele nunca viu aquilo na vida dele, ele nunca viu aquele inimigo. A vacina, então, ela basicamente vai funcionar como se fosse uma fábrica de armas que já é especializada. Ela já conhece o inimigo, ela está preparada para entender exatamente a arma que vai combater aquele inimigo, como fabricar ela e faz com que quando o ataque comece, o seu corpo ele não vai demorar nada para pôr um exército em ação com armas de muita qualidade. E, acima de tudo, quando você pensa em micro-organismos, no geral, você pensa que eles se multiplicam numa taxa muito alta. Então, 1 que vira 2, que vira 4, que vira 8, é um negócio insano. Então, quanto mais seu corpo demora, quanto menos especializados são essas armas que ele usa, pior é. Mais eles vão se multiplicar e mais fraco você vai ficando. E é óbvio que quanto mais fraco, mais difícil é você produzir mais anticorpos. Porque você vai querer ficar deitado o dia inteiro num estado vegetativo, igual a gente fica quando tá doente. Bom, gente, mas resumindo essa analogia, a vacina, então, ela basicamente vai introduzir alguma informação dentro do nosso corpo. E essa informação, ela vai induzir que as nossas células de anticorpo sejam produzidas. São células específicas. No caso da Covid, vão ser células que matam Covid. Na vacina da gripe, vão ser células que matam a gripe. Então, no geral, vai ser uma célula específica. Então, quando você for contaminado com esse micro-organismo, o seu corpo já tem todos os artifícios para matar essas células. E aí ele vai evitar que você formas graves da doença, ou até mesmo que você tenha sintomas no geral, né? Algumas vacinas, elas impedem até os estados muito frágeis, muito fracos da doença. Bom, se você não sabia o que era vacina, ou sobre o movimento antivacina, ou como elas funcionavam, agora você sabe.
E no próximo episódio, a gente vai responder 5 perguntas que muita gente tem sobre as vacinas. Então, se você não sabe responder todas as perguntas, ou se você tem dúvidas ou desconfianças, fica de olho no próximo episódio.